Mas agora vem aquela história para você ver a coisa. O pai do Bolyai e o Gauss estudaram com o mesmo professor. Aí, uma das consequências dessa escolha é o resultado estranho para o Kant, que diz que a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo é menor que 180 graus. Isso, tá? Em 1807, também tem um outro fulano, uma história, umas engrenagens aí, chamado Lobachevsky, que ingressou na Universidade de Kazan. O Lobachevsky ingressou na Universidade de Kazan, teve aulas com esse Bartels, que deu aula no lugar, que deu aula para o pai do Janusz Bolyai, né? E foi um dos alunos mais destacados da universidade. E existem registros aí do Bartels elogiando o Lobachevsky. Na minha época, a gente tinha uns livros da editora Mirka, e a geometria hiperbólica era chamada de geometria de Lobachevsky, né? Que eles gostavam do fulano daqui, do Lobachevsky, né? O detalhe foi que essa publicação aqui demorou para ser conhecida no Ocidente e das outras sociedades científicas. Tá? O Lobachevsky publicou esses resultados acerca da geometria hiperbólica no jornal na cidade de Kazan, mas era um jornal local, ele não era nem jornal científico da universidade. Era um jornal social, diário marinheiro. Vou lá, vou fazer um artigo. Aí fiz um artigo e divulgou no jornal. Então, ele foi feito em russo, não foi feito, né, em alemão ou francês, que eram as línguas fortes da época, né? E ele fez a publicação dele 4 anos antes do Bolyai, porque ele ficou na universidade, depois ele virou professor da universidade. Enquanto que o Janusz foi instigado pelo pai na outra cidade dele, que eles moravam. Tá? Então, a publicação do Janusz demorou um pouco mais. Foi o pai do Janusz que ficou, eu acho que dá para ter outro tipo de geometria que não é pequena. Contraria tudo. Existe essa geometria. E todo sentido. E parece que a eminência parda dessa é o Johann Bartels, que deu aula para o Gauss, deu aula para o pai do Bolyai e deu aula para o Lobachevsky. Bom, sempre teve essas histórias de política envolvidas aí. O Lobachevsky, essa publicação dele não frutificou muito, porque o tal do Ostrogradsky aqui, que era um cara mandão das revistas científicas aí, não publicou, não gostou do teor da publicação dele. Né? Bom, o trabalho do Lobachevsky era melhor que o trabalho do Gauss. E, alguns anos mais tarde, aparece uma outra figura, já começando na segunda metade do século XIX, que provou, o Riemann que provou ser possível a existência de outra geometria não euclidiana diferente da de Gauss, Bolyai e Lobachevsky, mesmo sendo não tão aceita a geometria hiperbólica. Né? O Riemann dizia, então, que por um ponto, assumia um postulado que falava o seguinte, que por um ponto fora de uma reta dada não existem retas paralelas à mesma. Né?
E nessa geometria nova que ele falou que contrariava a geometria do Gauss e do Lobachevsky, a soma das medidas internas de um triângulo qualquer é superior a 180 graus. Né? Hoje em dia, a gente tem essas nomenclaturas da geometria esférica, da geometria riemanniana, né? Onde você tem, por exemplo, aqui um triângulo esférico aqui, com soma superior a 180 graus, e temos geometrias, né, hiperbólicas com um modelo da pseudosfera aqui, onde se você desenhasse o triângulo aqui, tem umas fotos, mas eu não está aqui no slide. A soma dos ângulos internos do triângulo serão inferiores a 180 graus. Quem fez, né, a apresentação do primeiro modelo para geometria hiperbólica foi esse Beltrame. Ele apresentou esse modelo aqui, da pseudosfera. Aí a coisa parece que ficou um pouquinho, como a gente passou a ver, porque antes dessa apresentação do modelo você não via a concretização de uma geometria bidimensional em cima de um espaço de curvatura negativa, a coisa, né, era um pouco refutada. Mas depois a coisa foi tinha um triângulo aqui, desenhado aqui, né? Soma dos ângulos internos inferiores a 180. Aí a situação melhorou na segunda metade do século XIX. Bom, os nomes que a gente usa foram dados pelo Felix Klein. Ele que dominou a geometria hiperbólica, do Bolyai, geometria elíptica, a de Riemann, e geometria parabólica, a de Euclides, que você pode considerar a geometria de Euclides uma folha dobrada. Plano aqui é a mesma geometria que você realiza. Bom, então, na segunda metade do século XIX, a ciência a matemática exandou, ela se libertou do real. A gente viu o aparecimento dessas geometrias aí que fez o pessoal falar assim, mas durante 4.000 anos a gente achava que a geometria euclidiana era um modelo de ciência, Aí vocês vêm me dizer que existe outro modelo de ciência, outros modelos de geometria que não são euclidianos. Sim, são consistentes, sim. Então, né, nessa metade do século XIX, a matemática perdeu o status de ciência modelo, ciência das verdades absolutas, para ser uma ciência de verdades relativas. Depende do que você considerar como axioma. Tá? Bom, no final, então, do século XIX, houve um movimento de aritmetização da análise. A análise matemática, o cálculo, né, iniciada com Newton e Leibniz, lá pelo século XVII, cresceu de maneira vertiginosa no século XVIII e XIX. Só que a inconsistência acompanha esse desenvolvimento. Existem publicações de teoremas, inclusive do Euler, que são falsos. Né? Da onde que vinha os resultados não tão consistentes? Do manejo das infinidades, dos infinitos grandes e dos infinitos pequenos, né? Desde o Newton. Aí a limpeza do cálculo, a limpeza da análise, teve a participação do Cauchy, já faleceu na segunda metade. Limite de sequência, por aí vai. Então, esse foi um movimento de limpeza das coisas que eram mal faladas, mal manipuladas no final do século XIX. Esses dois personagens, Cauchy e Weiss. Certo? Bom, tal rigor no estudo matemático fez com que a análise, área na qual se manipulava infinitudes de maneira intuitiva e, às vezes, de signos segundo regras precárias, se aproximasse do tratamento axiomático geométrico.
Então, depois de Cauchy e Weierstrass, o pessoal começou a falar, olha, peraí, eu acho que dá para considerar a análise, de uma maneira semelhante ao que a gente faz com a geometria, mas isso só no final do século XIX. Tá? Então, nesse caso aí, esse movimento ajudou para que a matemática se libertasse do real, pois com a aritmetização, algumas áreas de pesquisa cujos objetos basilares eram criações humanas ficaram mais consistentes. Pode-se citar, nesse caso, estudos com funções infinitas como inversas integrais infinitas ou mediante o uso de séries, funções definidas mediante o uso de séries. Bom, é uma coisa complicada. Vai definir isso com uma série é uma soma infinita, não há nunca, né? E você fica assim, que coisa esquisita. Bom, esquisito é o número real. A gente aprende que isso aí é natural, tá? Vamos falar dos conjuntos naturais, a gente aprende que o conjunto natural também é uma coisa natural, não sei quando, compreender e a gente engole essas criações. Mas aí as criações ficaram mais estruturadas depois de Cauchy. Tá? Bom, voos maiores, devido à geometria. Aí o mito da geometria de Euclides ser a apresentação da ciência, como era a mais firme apresentação da ciência, isso aí foi derrubado. Tá? No final do século XIX, então, as atenções migraram da geometria para a aritmética. Como tratar a aritmética de uma maneira parecida com o tratamento dado por Euclides nos fundamentos. Bom, então os fundamentos da análise, os fundamentos da aritmética, né, foram as principais preocupações do final do século XIX. Teve aqui o Kronecker, que a gente já viu, já falou, né? O Kronecker já falou dele, da Universidade de Berlim. Ele desejava que a matemática se fundamentasse sobre o conceito de número natural. E daí a gente vai falar do intuicionismo, e de certa maneira influenciou o intuicionismo. Né? O Kronecker era um dos caras que dizia o seguinte: Deus criou os números naturais, o resto é a criação do homem. Ele influenciou um dos movimentos do começo do século XX chamado intuicionismo. E ele rivalizou, por exemplo, com o tratamento dado por Cantor, etc. Ele não gostava disso, não. Bom, aparece também uma figura importante chamada Poincaré, né, esse velhinho aqui, que foi o último dos grandes generalistas. Poincaré estudou tudo, matemática, depois dele tem o René Thom. René Thom também, século XX, um generalista, mas o Poincaré foi o último generalista da matemática, porque depois a matemática começou a ter vertentes, né? Cada vez mais específicas, e não dá mais para você ser analista, não dá para você na estudo da geometria, não dá para você mexer com sistemas dinâmicos, aí as coisas se subdividiam. Mas naquela época ainda dava tempo de alguém estudar tudo. O Poincaré foi um dos últimos que estudou tudo. Inclusive não se fala nas aulas de história matemática que se não fosse ele gostar bastante de matemática, o criador da teoria da relatividade ele seria ele. Criou também a teoria da relatividade. Agora, não sei se é restrito ou geral. Uma das apresentações do Einstein se fundamentou em cima de matemática que o Poincaré fez. Tá? Bom, então, para o Poincaré, a indução matemática é a expressão máxima dessa fundamentação matemática. Né? Bom, também precisamos saber, então, que no século XIX teve o aparecimento da lógica e da teoria dos conjuntos que não existiam antes. No século XIX também apareceu a fundamental lógica, né, que fez com que os estudos silogísticos de Aristóteles, que sempre dependeram de linguagem comum, passassem a ter um tratamento mais formal, mais consistente. Em 1847 é que apareceu esse trabalho do
a análise da lógica, né? E publicação em 1947 do Bully. Ele faleceu poucos anos depois. Foi o Bully que apresentou alguns signos e operações matemáticas que permitiam expressar a linguagem signos, tá? Apesar de que uns 200 anos antes o Leibniz já tinha proposto que isso aconteceria. Ele queria, mas o Leibniz era um bebedor de vinho, protegido dos raios da Rússia e tal. Ele não frutificou. Outro personagem também muito, né, citado no final do século XIX é o Peano. Tá? Giuseppe Peano, esse é italiano, ele apresentou trabalhos que não são apenas estudos da lógica pela lógica. Com ele e seus seguidores, a lógica simbólica procura tornar-se, sobretudo, instrumento da demonstração matemática. Então, e vocês talvez tenham escutado as ações de Peano, já ouviram o nome desses personagens, né? Aqui um registro, a fotinho de um outro cara muito louco da cabeça. Posso falar muito louco da cabeça? O George Cantor, né? E é doido da cabeça porque ele morreu no hospício. Né? Aí, quando pensar em cardinalidade, infinito, número transfinito, o negócio é louco. O Cantor, veja, ele já morreu no século XX, né? Iniciou a teoria dos conjuntos, conteúdo que permeia até hoje a apresentação da matemática nos livros. E daí, tá tudo bem, vocês fazem profimática. Aí você pega o seu livro do sexto ano e começa a martelar na cabecinha dos seus alunos de 10 anos de idade que conjunto existe, que existe conjuntos naturais. E aí começa a cobrar conjunto A com B, B está com C, então A está com C, né? Começa com aquela conta formal de aritmética da teoria dos conjuntos. Isso é uma herança do movimento formalista. Se você pensar no Euler, por exemplo, o prolífico matemático Euler, ele estudou matemática como? Se ainda não existia a teoria dos conjuntos, não existia a lógica formal, não existia a crônica, né? E Cauchy, como ele estudou matemática? Então, dá para estudar matemática sem teoria dos conjuntos? Dá, até que dá. Não precisa cobrar do seu aluninho os exercícios lá. Prove que o conjunto vazio, tem conjunto vazio, que tem. Tá. Bom, apareceu também um senhor chamado Frege, que acreditava que a matemática necessitava de uma revisão profunda que se impunha a partir do próprio conceito de número. Então, o Frege também, logicista, desejava limpar a análise matemática das inconsistências. De maneira geral, ele tem como interesse principal os estudos da redução da aritmética lógica. Ele quis ensinar o Frege é um lógico, né? Ele estudava tudo, né? Ele queria reduzir, então, a aritmética à lógica para realizar a concepção desses objetivos e limpar a matemática, né? Ele desejava definir toda expressão aritmética em termos lógicos, depois mostrar que toda expressão aritmética equivale a uma expressão lógica determinada. Se ele conseguisse esse objetivo, toda a matemática poderia ser deduzida a partir de leis lógicas evidentes. O Frege, então, elimina qualquer recurso à intuição e à linguagem comum, né, que quando a gente pensa quando a gente começa na graduação também, lógica de Aristóteles, etc. Não existia duas notações que a gente usa. Então, quando você vê silogismos aristotélicos e tal, não existiam essas notações. Essas notações só passaram a existir depois de 60. É uma coisa muito nova. Então, quando a gente estuda lógica, hoje em dia a gente estuda a lógica numa versão do século XX. Antigamente não se estudava assim. Tá? Porque antigamente a linguagem era a linguagem natural. Hoje em dia a gente estuda lógica com linguagem formal, símbolos e leis de manutenção e transposição, né, de manipulação de símbolos. Lógica formal. Está falado, formalismo. Bom,
O pessoal da matemática não gostou muito do trabalho do Frege, porque ele levou tudo para linguagem excessivamente filosófica. Tá? Mas teve uma retomada desse tratamento, que queria mostrar que a matemática fazia parte da lógica, por Bertrand Russell, no final do século XIX. Bom, quando o Frege estava tentando limpar a matemática, quando o Russell estava tentando limpar a matemática, o que incomodou eles foi o aparecimento de alguns paradoxos. Tá? Paradoxos já são registrados desde a antiguidade, por exemplo, esse paradoxo tem o Búrides de Mileto que fala o seguinte: a afirmação que estou fazendo agora é falsa. Vai ser de Mileto. Tá? O Epimenes de Creta, que fala assim: todos os cretenses são mentirosos. Essa aqui é mais fácil de pensar nisso. Se eu sou de Creta e eu falo que todos os cretenses são mentirosos, eu estou mentindo. Mas se eu estou mentindo, eu estou falando. Então, só que, veja, esses paradoxos se apoiam em linguagem natural, né? Não são formais. Né? Aqui uma explicação, está no PDF, tem uma diferença sutil aqui entre o que é antinomia e o que é paradoxo. A gente continua usando a palavra paradoxo. Um outro paradoxo frequente aí que o pessoal conta é aquele da corrida entre o Aquiles e a tartaruga, né? Olha, o Aquiles está aqui, a tartaruga está lá, eu dou uma vantagem para a tartaruga, então vamos correr. Né? E aí tem essa ligação que o Aquiles nunca alcança a tartaruga. O cinema é uma coisa horrível para a gente. Você fala Aquiles no Brad Pitt. Graça. É o Brad Pitt correndo com a tartaruga. Quando o Brad Pitt chega no lugar que a tartaruga estava, a tartaruga está um pouquinho adiante. E assim por diante. Quando ele chegar na segunda posição, a tartaruga já andou um pouquinho mais. Né? Então, tem essa ligação de que o Aquiles nunca alcança a tartaruga. Certo? Nunca vai alcançar a tartaruga. Ora, se você permitir a divisão infinita do tempo, o Aquiles vai alcançar a tartaruga. Se você pensar que o tempo é quantizado, perdão, se você admite a infinitude da divisão do tempo, o Aquiles nunca alcança a tartaruga. Agora, se você considerar que você não pode dividir o tempo infinitamente, que vai existir um quanto de tempo, um pedacinho de tempo que é indivisível, aí você presencia o Aquiles alcançando a tartaruga, passando a tartaruga. O que se a gente for no prédio da física, né, que trabalha com a quantização do tempo. O tempo não é contínuo. Tá, mas não é uma reta real que o tempo não é igual ao contínuo. O pessoal da física, de certa área, não é, não. O pessoal da física, você tem pedacinhos de tempo. Né? Pedacinho de tempo. Bom, então, por isso que a gente, nessas horas, dá vontade de parar, mas não tem tempo para então, esse é um outro paradoxo. Vou gastar aqui um pouquinho mais de tempo, fazer uma graça com ele. Bom, finalzinho do século XIX, aparece um italiano aqui, Burali Forte, não são dois, um só, sobrenome dele, que torna público o primeiro paradoxo da teoria dos conjuntos. Mas aí, não usando linguagens, usando a teoria dos conjuntos, tá? As notações que estavam aparecendo, ele apresentou o primeiro paradoxo. Né? O Cantor, aquele que morreu no hospício no final da vida dele, que havia provado que não existe um número transfinito maximal, estando perto da unidade de conjuntos, eu não tenho um número transfinito maximal. Né? Levanta a seguinte questão: considere o conjunto de todos os conjuntos. Conjunto de todos os conjuntos. Seguramente nenhum conjunto tem mais membros do que ele. Mas se é assim, então existe um número transfinito máximo. Então, se você considerar, aí está uma linguagem natural, mas uma linguagem natural um pouquinho mais técnica. Então, se você considerar que existe um
conjuntos. Então, tem um número, uma cardinalidade máxima. A partir daquela, não existe mais nada. Né? Então, Cantor percebeu e apresentou esse paradoxo. O Bertrand Russell, em 1902, né, apresentou um paradoxo que depende apenas do conceito de conjunto. Seja ele o conjunto de todos os conjuntos que são membros de si próprio. Seja ele o conjunto de todos os conjuntos que não são membros de si próprio. A pergunta é, ele é membro de si próprio ou não? Se a gente tivesse mais tempo, a gente pararia e pensaria 10 minutos nesse paradoxo aí. A resposta é sim, também é não. Você vai abordar a questão. É do Russell, esse paradoxo. Uma versão disso aqui, também, apareceu um pouco depois, dada pelo próprio Russell, é a versão desse paradoxo. E a linguagem mais coloquial é essa aqui. O barbeiro de uma cidade firmou a regra de fazer a barba de todas as pessoas da cidade, sem somente todas as pessoas da cidade, e somente delas. Se é visitante, não, mas se for da cidade, que não se barbeavam a si mesmas, e somente destas. Então, o barbeiro diz que vai fazer a barba de todas as pessoas que não conseguem fazer a própria barba. Pergunta: o barbeiro faz a própria barba? Se ele faz a própria barba, ele, como barbeiro, não deveria fazê-la. Porque ele prometeu que só ia fazer a barba de quem não conseguisse fazer a própria barba. Mas se ele não faz a própria barba, ele, como barbeiro, teria que fazer a barba dele. Porque ele tem que cumprir essa promessa. Né? Então, essa é a versão mais coloquial, mais popular desse paradoxo do Russell aqui do conjunto, de todos os conjuntos. Bom, cada um dos paradoxos mostrados envolve o conjunto S, aí agora começa a história começa a se limpar. Cada um desses paradoxos envolve um conjunto S, um elemento ele, esse conjunto S, a definição depende do próprio S, o que se chama de definição impredicativa. Então, eu tenho um elemento definido, mas dependendo da definição do conjunto. Isso chama-se o Russell falava que isso aí é uma definição impredicativa. Então, Poincaré dizia que os paradoxos são causados por definições impredicativas. E Russell, concordando com ele, restringe o próprio conceito de conjunto, propondo o princípio do círculo vicioso. Tá? Então, eu não poderei definir elemento que dependa da definição do conjunto. Não posso ter uma roda que não faz de rodar. Tá? O princípio do círculo vicioso, do Russell, pode ser escrito da seguinte maneira: nenhum conjunto S pode conter membros que se definam apenas em termos de S ou membros de M, envolvendo ou pressupondo a existência de S. Então, no comecinho do século XIX, Russell percebeu: peraí, esses paradoxos, esses raciocínios que são verdadeiros, que são falsos ao mesmo tempo, tem a ver, pisando na teoria dos conjuntos, tem a ver com essa. Se eu construir uma obra bibliográfica sem definições impredicativas na teoria dos conjuntos, a matemática não vai ter mais inconsistência, não vai existir mais paradoxo. Bom, pega esse exemplo aqui que a gente vai falar dele. O supremo de um conjunto dado é o menor de seus limitantes superiores. Essa é uma definição impredicativa. A matemática intuicionista não permite que isso, não adota essa definição aqui. Isso vai aparecer mais tarde. O Hermann Weyl, partindo dos números naturais sem utilizar definições predicativas, construiu parte considerável da análise, mas não conseguiu demonstrar a existência do suspeito dos subconjuntos nominais não particulares. Então, existem coisas na matemática que são definições impredicativas, e elas estão por aí. Tá? A gente vai assistir ao Mundial de Futebol, vai usar satélites, vamos usar os satélites da NASA, comprar Marte, saindo do sistema solar, pode
usando com coisas que têm o germe da inconsistência. Não tem problema. O problema é filosófico. Então, a nossa matemática tem inconsistência. Porque não dá para você tirar toda a inconsistência e construir essa matemática que nos apoia na tecnologia que a gente usa hoje. Estava desencadeado, então, que ficou conhecido como a crise dos fundamentos. Então, essa finalzinho do século XIX, do mesmo século XX, o pessoal estava queimando a pestana, porque estamos detectando inconsistência da matemática. Mas, peraí, matemática faz parte da lógica, então vamos criar uma lógica que não tem inconsistência. Vamos fundamentar isso com teoria dos conjuntos? Tá bom, vamos tentar fazer isso. Aí não dá para inconsistência. Porque se eu escapar da inconsistência, eu não consigo a matemática que eu tenho, né? Toda ela. Bom, acontecem então os movimentos filosóficos, que a gente vai chamar de logicismo, funcionismo e formalismo, cuja preocupação é resolver o que é a matemática. E existe a matemática técnica, cuja preocupação é alta produção, sem preocupações filosóficas. Se eu me preocupar com a filosofia, eu não mantenho um satélite. Ah, então, agora, nós vamos falar do logicismo, intuicionismo e formalismo. Então, não dava para começar aqui, que estava uma geralzona que estava fermentando lá no final do século XIX. Né? Então, a gente vai ver agora, rapidamente, que o formalismo, a tese do formalismo é que a matemática é essencialmente o estudo de sistemas simbólicos, por tinta no papel. Para o formalismo, a matemática é tinta no papel e leis que regem a manipulação dessa tinta no papel. Tá? Opa! O intuicionismo diz que a matemática tem que ser desenvolvida apenas com métodos construtivos finitos. A gente vai ver os exemplos. E o logicismo diz que a matemática é um ramo da lógica. A matemática está dentro da lógica. Assim, a lógica, em vez de ser apenas um instrumento da matemática, vai ser considerada como geradora da matemática. A gente vai ver isso aí na outra parte. Eu separei porque tem muita figura. Funciona o ESP da minha maneira? Funciona? Uhum. E como é que eu acho aquele outro PDF? Cadê o meu menu? Não estou vendo. Não, achei. Esse aqui? Fiz? Não. Fecha. Não, eu posso deixar aqui fora. Aí, cadê meu C2 ponto que tem no arquivo? Ali na pastinha amarela. Aqui. Ali na pastinha amarela. Embaixo. Bem embaixo, fora do objetivo. Aí. Aí, ó. Ah, tá. Parte 2, achei. Isso. Tem muita figura. Separei. Aí, Ctrl L. Isso. Mas, Ctrl L. Então, agora aqui começa a leitura do artigo do PDF. Eles têm um grupo? Eu vou colocar no site. Põe no site o artigo. Mas eu coloco no grupo também. Mas eu o PDF, texto corrido, tá? Lá tem muito mais coisas que o pessoal resumiu. Então, vamos em frente. Muito apertado o tempo. Bom, 3 movimentos filosóficos. Logicismo. Começou com Frege. O objetivo do logicismo era mostrar que a matemática clássica é parte da lógica. A matemática clássica até ali, em 1910, tá? A matemática era parte da lógica. Dificilmente o cientista pode enfrentar uma situação mais desagradável do que a presenciar o abalo dos fundamentos da obra logo após concluir. Escreveu por Russell, né? Isso em 1902. Por quê? Porque o Russell apresentou o paradoxo. Né? Mas esse trabalho do Frege foi retomado pelo Russell e pelo Whitehead, um outro famoso matemático, cabeça branca. O Russell, então, essa proposta do logicismo do Russell e do Whitehead era provar que a matemática clássica não contém contradições.
Em 1910, o Russell publica o Princípio da Matemática, que, na verdade, é um livro de teoria dos conjuntos. Tá? E, bom, são os dois que o Whitehead ajudou o Russell a fazer. E eles mostraram, então, nessa publicação, que toda a matemática clássica conhecida podia ser reduzida à teoria dos conjuntos, e, portanto, dos axiomas dos princípios. Então, ele escreveu um livro de teoria dos conjuntos, de uma maneira bem semelhante à de geometria. Axioma 1, axioma 2, axioma 3. E aí eu vou indo a teoria dos conjuntos, construindo a aritmética. E vou dali para frente. Só com deduções lógicas. Tá? Por conseguinte, para cumprir o plano deles, restava ser feito era mostrar que os axiomas dos princípios pertencem à lógica. Então, esses axiomas de existência de conjuntos, fazer união de conjuntos, eles tinham que ser axiomas lógicos. Tá? Eles diziam que uma proposição lógica é uma proposição que tem generalidade completa e é verdadeira de sua forma sintática, não de seu conteúdo. Tá? Por exemplo, a lei do terceiro excluído, P ou não P, é uma proposição lógica. Eu não estou falando do ar-condicionado está desligado ou está ligado. Não tem conteúdo no P. É só uma forma lógica. Vale P ou vale não P. Depois disso vai dar problema isso aí, viu? Como hoje a teoria formal dos conjuntos desenvolvida por Zermelo e Frank é muito mais conhecida pelos princípios, então no artigo do Sniper ele fala assim, em vez de pegar os axiomas lá do Russell, vou pegar os axiomas agora, um pouquinho melhorados na sua versão, da ZF, do Zermelo e Frank. Tá? E que, na verdade, teve a colaboração do Scholar, aqui, e aí os axiomas de conjunto que são utilizados hoje são chamados axiomas de Zermelo, Frankel e Scholar, tá? Lá pelos anos 20, 20 e pouco. Bom? Então, vamos lá. Então, você vai olhar agora, né? Vamos olhar. Se a matemática é parte da lógica, se o programa do logicismo está consistente, vamos olhar os axiomas e ver se todos esses axiomas que a gente usa hoje, então, o sistema ZF, são axiomas lógicos. Bom, não dá para a gente ler, aqui tem a anotação, mas em resumo, axioma 1, Zermelo e Frank, que fundamenta a teoria dos conjuntos que vai fundamentar a matemática. O axioma diz que um conjunto é inteiramente determinado por seus elementos, tá? Em outras palavras, dois conjuntos são idênticos se têm os mesmos elementos. Tudo bem. Um axioma. São iguais se os elementos são iguais. 2. Axioma do conjunto vazio. Então, nessa tratada aí, chega uma hora que você fala assim, existe um conjunto vazio. Pô, mas se ele é vazio, ele existe? Tem que existir, por axioma. Tá? Você fica assim, é um pouco estranho. Né? Para nós que somos adultos. Vocês pegam os alunos de vocês. Quando vocês falam que o conjunto vazio existe, martela na cabeça dele. Né? Como a gente martela que ponto existe? Reta existe. Eu nunca vi um ponto na vida. Nunca vi uma reta. E representações de ponto. Nunca vi. Conjunto vazio existe. É axioma, tem que valer. Formação de pares. Permite que eu pegue x e y e fale assim, tem um conjunto que tem o x e o y. Segundo axioma, terceiro, da axioma da ZF. Vou passar bem rápido. Axioma da união. Permite com que eu faça união de conjuntos, tá? Axioma do conjunto infinito. Está escrito aqui em linguagem de notação técnica. Está vendo isso? Está vendo isso aqui? Isso é formal, tá? Isso aqui é coloquial. A leitura disso aí fala o seguinte: esse axioma afirma, portanto, a existência de um conjunto que contém os seguintes elementos. Você disse que existia o conjunto vazio. Assumiu que existia. Então, agora, esse axioma também fala o seguinte: bom, existe um conjunto que contém o conjunto vazio com elemento. Contém o conjunto que contém o vazio com elemento. Contém o conjunto que contém o vazio e o conjunto que contém o vazio com elemento. E assim por diante.
consegue perceber o que está sendo adotado como axioma verdadeiro e irrefutável aqui? A existência do conjunto dos números naturais. Eita! Por axioma. Por axioma. Aquela história, o ponto existe. Tá bom? O conjunto dos números naturais existe. E o problema é essa reticência aqui, viu? Filosoficamente falando. Conjunto infinito existe. Por isso que está em vermelho lá, o quinto axioma. O axioma da substituição, que permite você criar fórmulas, que vai permitir a gente falar em função de um conjunto para outro. Axioma da substituição, axioma do conjunto das partes, aquele que a gente passa, os coitadinhos dos alunos 10. Você me dá o conjunto lá, 2, 4, 8, 15, e pede para ele qual é o conjunto das partes desse conjunto. Ai, ai, ai. É a existência, a axiomatização. Precisa que exista o conjunto das partes. O axioma da escolha, então, afirma que a existência de uma função para a qual não temos uma construção explícita. O axioma da escolha, eu já vou adiantar aqui, funciona se você tem assim, ó, eu tenho 3 caixas aqui, bolinhas vermelhas, azuis e amarelas. Eu posso escolher uma bolinha da primeira caixa, uma vermelha e uma vermelha. Posso escolher. Tá? Isso não tem problema. Hoje a gente vai ver ali, logo mais adiante, isso não tem problema se a disposição das caixas aqui for 3, 4, 3 bilhões de caixas. Não tem problema. Eu consigo escolher um elemento de cada caixa. Lembra que ser 3 bilhões de caixas. O problema é eu pôr essa fila de caixa aqui e não acabar aqui. Vai embora, lá passada antiga, vai embora, lá passa o seu. Esse é o problema. Isso é axiomático. Tem que existir para a gente construir a teoria dos conjuntos. O axioma da fundação. O axioma da fundação é aquela história lá do Bertrand Russell. Ele fala assim, eu não posso ter definição de elemento que envolva a existência da própria definição do conjunto S. Então, ele teve que colocar esse axioma 9 para evitar definições impredicativas na obra dos princípios. Tá? Mas aí vem a seguinte pergunta. Por que você aceita o axioma da infinidade, o axioma 5, como verdadeiro? E por que você aceita o axioma da escolha como verdadeiro? Gente, eu não lembro quando foi, qual a primeira professorinha que me falou. Qual foi a professorinha que me falou que conjuntos naturais existem? Não lembro. Mas a gente, né, martelaram na nossa cabeça, provavelmente, tá? Que existe um conjunto natural. E aí, chega num ponto onde você já está fazendo faculdade, está na graduação, está na pós-graduação, vai lá. Mas é o conjunto dos conjuntos naturais. É porque martelaram na sua cabeça que isso existe. Né? Então, você admite que esse axioma seja verdadeiro pelo conteúdo dele, pela sua vivência. E o axioma da escolha também, porque o axioma da escolha funciona se a disposição da onde você vai pegar os f de t for uma quantidade finita. Se for infinita, você não tem como construir ou exibir a função de escolha. Ela existe por axioma, mas eu não tenho como exibir uma escolha. Pense em umas caixas aqui cheias de objetos. Se o conjunto das caixas é um conjunto infinito, eu não consigo exibir uma função escolha de objetos. Não dá para exibir. Então, esses 2 axiomas, o quinto e o oitavo, são verdadeiros, ou a gente aceita em virtude do conteúdo deles, não da forma sintática. Aí é o que se fala, o Snapper fala. Aí, como são 9 axiomas apenas, quase 10, o programa do logicismo, de pura lógica, é falho em 20%. Né? 20%. Porque tem 2 axiomas aí que não são axiomas lógicos verdadeiros em função
da forma. São aceitos em função do conteúdo. Tá? Aqui não, tá. É que não vai dar tempo de. É legal se fosse um curso, daria tempo de a gente levantar a mão e pensar nessas coisas. Né? Cada slide aqui tem 20 perguntas para serem feitas. Bom, no entanto, o logicismo foi da maior importância para o desenvolvimento da lógica matemática moderna. Né? Na verdade, foi ele que deu séria a lógica. Foi aí que, nessa virada do século XIX, século XX, que apareceu o quantificador para tudo, o quantificador existe um, que foi introduzido na lógica do Flash, né? E a influência dos princípios do Bertrand Russell para a matemática ainda. Tá? Bom, o logicismo tem uma filosofia por trás desse movimento, pensamento chamado logicismo. A filosofia do logicismo chama-se realismo, uma doutrina platônica de que as entidades abstratas têm uma existência independente do mundo. Vocês conhecem aquela alegoria da caverna? Pois é. O realismo tem a ver com o platonismo, ou seja, existe reta, existe plano. Eu descobri duas retas que não são reversas, determinam um plano. Então, mais ou menos isso aí, o realismo. Os objetos matemáticos existem, existe circunferência. Aí eu descubro a circunferência. Mas ela existe, independente da minha existência, da minha mente. Mais ou menos assim, velho. Eu não gosto muito disso, porque se desaparecer errado, mas na filosofia realista, se a Terceira Guerra Mundial está começando, hein? Está perigando o negócio lá, a Rússia, Israel atacou a instalação nuclear do Irã agora, o negócio está feio. Se tiver a Terceira Guerra Mundial, desaparecer a humanidade, segundo os realistas, né? A matemática continuará existindo, porque é do homem, é o homem que descobre. Vem da caverna do Platão, né? Lá fora tem. O Lúcio, então, claro, ele é um realista. Né? Olha só o ditado mais famoso do Bertrand Russell. Pode-se definir matemática como um assunto sobre o qual nunca sabemos o que estamos falando, nem se é verdadeiro o que estamos dizendo. Vou caminhar em cima de axiomas ali, não sei se é verdade, mas eu estou fazendo matemática. Né? Desde que tenha passos lógicos, eu estou fazendo matemática. Aí, então, o logicismo não frutificou, não se sedimentou muito como justificativa, fundamentação para a matemática, porque ele tem essa falha que o Snarker fala. Esses axiomas que fundamentam a teoria dos conjuntos, dois deles não são axiomas lógicos devido à forma, sim devido ao conteúdo, a nossa percepção do conteúdo que a gente tem. Nós estamos acostumados com a existência do natural, do conjuntos naturais, ter aquela reticência. Aí apareceu o seguinte, um outro movimento que falou assim, espera aí, isso está errado. Vem com essa não que colocar as reticências nos conjuntos naturais. Calma lá. Eu posso construir o número 1, conceber o número 2, conceber o número 3, conceber o 4, e assim por diante. Eu posso construir, segundo a minha intuição a priori lá do Kant, minha percepção do tempo, eu posso construir qualquer começo do conjunto dos números naturais. Qualquer começo. Pode ser 1 trilhão de números naturais. Porque eu uso a minha percepção a priori do tempo para fazer essa construção. Esse movimento foi capitaneado pelo Brouwer. Não sei se você já ouviu falar. Esse Brouwer aí, engraçado. Quando o cara pisa na matemática, pisa na filosofia da matemática, as coisas. Fazer matemática pura é uma coisa, e estudar filosofia da matemática pode entrar em contradição com aquilo que você faz na matemática pura. Esse Brouwer é o mesmo do teorema do quantificador.
É o mesmo cara, é um teorema que não tem demonstração construtiva, mas que serve para resolver um monte de problemas. Né? Então, os intuicionistas abordaram o problema dos fundamentos de maneira mais radicalmente diferente dos logicistas. Os logicistas desejavam, os logicistas nunca pensavam que havia algo de errado com a matemática. Desejavam mostrar que era parte da lógica, mas os intuicionistas, pelo contrário, achavam o seguinte: ó, tem coisa errada aqui, vamos limpar a matemática. E aí, esse movimento tentou limpar a matemática. Tá? Os logicistas consideravam paradoxos como indicações que a matemática deveria ser construída e escrita desde os alicerces. O alicerce para os intuicionistas era a explicação que são mundos naturais. Eles diziam o seguinte, que os seres humanos têm dentro de si uma intuição primordial dos mundos naturais. Kant. Né? Kant. Bauer concordava com isso, por isso o nome do movimento filosófico de Bauer era o intuicionismo. Tá? Ele dizia, então, que a gente tem uma certeza sobre o que quer dizer o número 1, o evento 1, e que, em segundo lugar, que o processo mental que entra na formação do 1 pode ser repetido. E eu posso repetir segmentos iniciais arbitrariamente longos. Mas eu vou ter que parar uma hora. Senão, eu não tenho construção da reticência. Percebe? Não tem aquelas reticências, não são construtivas. Né? Ele dizia que a construção dos naturais é, ao mesmo tempo, indutiva e efetiva. Eu posso construir qualquer pedaço inicial dos números naturais. Construir esse, eu posso repetir indutivamente e construir mais um passo. Construído esse passo, está tudo efetivo aqui para trás. Realmente existem, são construídos. E eu sempre posso prosseguir construindo cada vez mais. Tá? Mas não considerando infinitas construções mentais. Né? Essas construções mentais, construir. Segundo essa filosofia intuicionista, a matemática é definida como uma atividade mental e não como um conjunto de teoremas. A definição intuicionista da matemática diz que a matemática é a atividade mental que consiste em efetuar um construto após o outro. Em resumo, todas as demonstrações, teoremas e definições intuicionistas são inteiramente construtivas. Conseguem exibir. Não tem demonstração assim. Existe um ponto fixo aqui, portanto, papapá. Qual é o ponto que fica fixo? Construir. Então, a matemática não pode ser reduzida à lógica, segundo o intuicionismo. Devido a uma dificuldade de processos mentais dos construtos, eu não consigo dizer que a matemática está dentro da lógica. Mas eu consigo perceber que, dentro da lógica, tirando alguns axiomas que não são construtíveis, não são verdadeiros dentro do algum período, tirando alguns, existem um monte de coisas da lógica que são construtíveis. Então, parte da lógica, para os intuicionistas, parte da lógica está dentro da matemática. A matemática não está dentro da lógica, parte da lógica está dentro da matemática. Tá? Para o logicismo, a matemática faz parte da lógica. O intuicionismo, parte da lógica, está dentro da matemática. Qualquer lei lógica para o intuicionismo, qualquer lei lógica clássica, que não seja composta de construtos efetivos, é para o intuicionista uma combinação de palavras sem sentido. Naturalmente, são frases que eu tenho lá no PDF, vocês vão ler. Aqui eu já não sei o que eu estou falando e o que o Snapper está falando. Lá vocês conseguem ver o que eu falo. Eu acho que é do Snapper. Foi naturalmente chocante que a lei clássica do terceiro espírito, P ou 1P, tenha se revelado uma combinação de palavras sem sentido. Para o intuicionista, sim. Então, a lei não pode ser usada indiscriminadamente na matemática intuicionista. Porque, por exemplo, quando você fala assim, né, quando se refere a conjuntos finitos, essa lei pode ser utilizada. Pois para um conjunto finito M, uma propriedade A são equivalentes.
Nem todos os elementos de um conjunto M possuem uma determinada propriedade A. Imagina uma caixa aqui, aí você me fala, ó, nem todos os elementos, imagina bolinhas ali nessa caixa. Nem todas as bolinhas aqui são azuis. Amarelo aqui. Beleza. E se eu disser, a caixa aqui, eles falam assim, ó, existe pelo menos um elemento dessa caixa que não é azul. Achei a bolinha amarela. Isso é equivalente. Se a quantidade de elementos da caixa for finita. Agora, se a caixa tiver conjuntos naturais lá dentro, aí a coisa fica complicada. Porque para o intuicionista, eu preciso pôr a mão aqui e falar, achei 1.317.000, ele é amarelo. É complicado se tiver a reticência de conjuntos naturais. Né? Por exemplo, então, não é, se o conjunto M é infinito, essas afirmações não são equivalentes. Por exemplo, considere 4, 6, 8, 10, 12, 14. Está vendo a reticência? Conjunto de números pares? Pois é. Todo número par maior que 2 pode ser escrito com som de dois números primos. Essa é a conjectura de Goldbach, a conjectura clássica de Goldbach. 4 é 2 mais 2. 6 é 5 mais 1. 8 é 5 mais 3. Está vendo? Alguns exemplos aqui. Soma de primos. Tá bom. Não é soma de dois primos. Por isso que ainda é uma conjectura, apesar de supercomputadoristas estarem fazendo explorações aí, você não tem demonstração construtiva de que isso é verdade. O intuicionista eu precisaria construir. Se você parar aqui, se você cortar aqui o número 14, isso é verdadeiro, porque eu posso exibir construção. Construir. Mas se você não parar, não fechar no 14, 2 bilhões, se não fechar, eu não tenho demonstração construtiva. Isso é um exemplo, né, de uma dificuldade do movimento intuicionismo. Tá? A lógica, aí você pensa, mas a lógica então, do intuicionismo não é a lógica aristotélica, a lógica usual? Não é. Realmente não é. Ela é um pouco diferente. Não está a data aqui. Mas era por volta de 1920. Esse senhorzinho aqui, o Heidegger, desenvolveu uma lógica bivalente para atender o intuicionismo. Desenvolveu essa lógica. Tá? Ela não aceita a lei do terceiro excluído. Não aceita agora o P ou não P. E nem a lei da dupla negação. Não há equivalente ao A. Como nós não estudamos essa lógica, parece que se eu negar duas vezes é porque a gente está acostumado com o uso dessa lógica. Mas ele construiu essa lógica no começo do século XX. Em 21 aparece uma outra lógica, uma lógica trivalente, do Krasiewski. Então, só comentando aqui, porque a lógica do intuicionismo não é a usual. Por isso a comunidade científica não gostou da matemática intuicionista. Tá? Mas apareceram outras lógicas. Devido ao aparecimento dessa do Heidegger, foram aparecendo outras. Do Krasiewski, lógica trivalente, se você quiser pensar no 0, 1 e 0,5. Também em 1920, alguma coisa aqui, a do Post, M valente. Em 1930, com o Tarski, né? Também uma lógica M valente. Eu vejo essa foto do Tarski. Eu olhando assim meio de lado. Você não sabe de nada, inocente. Você está só no verdadeiro falso. Não sabe de nada. Tem muita coisa mais difícil. É um velhinho aqui olhando para ele, né? Isso por volta de 1930. Em 33 aparece o Zwick, que aí é aquela história, né? Desce mais tempo. Olha, mas para que serve isso aí? Tá. O Zwick viu que servia lógicas equivalentes
servem para a teoria quântica da física moderna. Em 1932, o Reichenbach criou a lógica infinito-valente. Aí não é entre o verdadeiro e o falso, tem infinitos valores, né? Para pesquisa na área de probabilidade. Nos anos 60, eu perdi a data, o Quine e o Pryor, o Quine é o espelho que ainda tem foto aqui, criaram uma lógica temporal, coisa muito esquisita, né? Que diferencia, por exemplo, eu estou bebendo água, de beber água, beberei água, beberei água. É uma coisa muito esquisita para a gente. Né? Talvez não seja para as inteligências artificiais, que a gente está começando a usufruir agora, mas para a gente é um pouco esquisito. Em 65 aparece a lógica fuzzy, que é a nebulosa, que utiliza-se da teoria dos conjuntos nebulosos, conjuntos fuzzy, tem topologia fuzzy, né? Pensar como é que é. Mas eu cheguei a ler um livro de só topologia, mas não tive coragem de ler. Por exemplo, distingue as proposições de beber muita água, de beber pouca água, uma lógica muito. Né? Em 63, aqui, nosso matemático Newton da Costa, premiado, né? Criou a lógica paraconsistente e consegue incorporar contradições sem tornar o sistema trivial, sem destruir tudo. Né? Essa lógica ela dá uma isolada, corpo, assim, no organismo, cola a consistência, não deixa o sistema desaparecer. Então, de maneira geral, o intuicionismo não reconstruiu toda a matemática clássica, mas isso não nos perturbou. Seu objetivo era dar uma definição válida da matemática para ver que matemática surgirá dela. Então, não surgiu toda a matemática técnica de hoje em dia com o intuicionismo. Mas ela é isenta de contradições, só que não vale resistência do Supremo. Então, é uma matemática restrita. Tá? A comunidade de matemáticos rejeitou o intuicionismo quase totalmente. E aí fica assim, engraçado, né? Se você for um intuicionista, você não pode aceitar a existência desse teorema. Mas a gente assiste a televisão por saber da veracidade desse tipo de coisa. Bom, então vamos para frente. Aqui tem um exemplo aqui que eu precisaria discutir com vocês. Por que essa função é contínua no intuicionismo? Contínua básica formal, mas demora um pouco. Mas está lá no texto, tem tudo escrito lá. Bom, aí surge também outra. É tudo na mesma época, tá? É tudo fervilhando na mesma época. O David Hilbert, o famoso Hilbert, trabalhou na Universidade de Göttingen, e ele foi o capitão desse movimento chamado formalismo. Então, a gente vai ver o que é formalizar uma teoria. Ele alcançou sucesso apresentando uma racionalização chamada Fundamentos de Geometria, isso em 1899. E não recorrer a intuições ou definições de termos básicos. Por volta de 1920, a escola de Hilbert criou a teoria da demonstração, que visa estabelecer a consistência lógica de sistemas formais. Então, ele começou a trabalhar manipulação de tinta no papel. E depois, na segunda década, na década de 30, ele começou a falar assim, olha, eu vou demonstrar que não existe consistência matemática usando a tinta no papel. Controle formal. Tá? Bom, essa escolha é muito mais conhecida do que o intuicionismo, né? E é o que fundamenta a nossa prática de professor de matemática e uso de livros didáticos hoje em dia. O que é formalizar, então, uma teoria? Se vocês já tiveram uma abordagem. O que é ser formal na matemática? Bom, Euclides axiomatizou, são palavras diferentes, né? Euclides axiomatizou a geometria por volta do ano 300 antes de. Mas a sua formalização principiou somente uns 2.200 anos após, nos logicistas e formalistas.
Veja só. Eu preciso primeiro ter uma axiomatização de uma teoria. Eu posso usar a linguagem natural para axiomatizar. Eu vou dar os axiomas, as verdades iniciais, e vou começar a criar teoremas. Tá? E aí eu vou desenvolver uma teoria. Se essa teoria já é axiomatizada, eu posso formalizar ela. Formalizar uma teoria axiomatizada, às vezes, significa escolher uma linguagem apropriada de primeira ordem para Z. O vocabulário de uma linguagem de primeira ordem consiste em 5 itens, 4 dos quais são sempre os mesmos e independem da teoria Z. Agora a gente vai ver uns exemplos aqui de como martelaram na nossa cabeça um monte de uso de símbolos, né? Então, formalização de uma teoria. Bom, eu preciso ter uma lista enumerável de variáveis. Quem é que consegue falar assim matemática sem usar variáveis? Eu preciso ter símbolos para os conectivos da linguagem comum. Por exemplo, esse tiozinho aqui para não, ou aquele retinho da computação. Esse símbolo para E, esse para ou, esse para C, então, esse para C somente C. Então, eu preciso ter símbolos para substituir os conectivos da linguagem comum. Preciso ter um símbolo, um registro, para denotar a igualdade. Pode ser esse aqui. Né? Não se pode falar em matemática sem usar esse sinal. Aliás, você sabe que esse sinal aqui é o Robert Redford, do século XVIII, que usou esse sinal igual. Porque não existe nada mais igual que 2 pedaços de paralelos. Só que o igual que ele usa era um compridão, assim. Tem os livros de história de matemática. Isso é moderno. Antes do recorde, se usava o EQ, abreviação do latim do equalis, que é igual. Usava-se 2 letras. Esse aqui tem 300 anos, esse símbolo aqui. Símbolos também para os 2 quantificadores, o para tudo e o existir. Para substituir essa afirmação para tudo e para existir. Preciso de símbolo apropriado para cada um dos termos não definidos dessa teoria axiomatizada Z. Então, eu vou trocar termos que eu não consigo definir por tinta no papel. Por exemplo, letra maiúscula para ponto, letra minúscula para reta, letra grega minúscula para plano. Por símbolo. Sinal de incidência, interseção, reta com reta, plano. Eu troco, porque eu não consigo definir o que é ponto. Não é axiomatizado? Então eu vou pôr ponto. Letra maiúscula para mim é ponto. Letra minúscula é reta. Incidência, põe aquele U ou ao contrário. Né? Certo? Então, por exemplo, aí vem as regras sintáticas. Eu não posso escrever letra maiúscula, usar este símbolo e pôr outra letra maiúscula na sequência. Tem as regras de computação. Eu posso pôr uma letra grega, então, mas é que se pudesse escrever, né? Tivesse mais tempo. Se você escrever uma letra grega e puser esse símbolo depois da letra grega, eu posso colocar uma letra minúscula na sequência. Percebendo? E daí vai fazer sentido. Plano, intersecção, completa. Se eu puser a letra minúscula e puser esse símbolo, eu posso pôr letra minúscula na sequência. Posso pôr letra grega na sequência. Regra sintática. Por exemplo, na aritmética, você põe esse letrinha O, númerozinho 0 aqui, o número 0, com esse símbolozinho para adição, com esse xizinho aqui, um pontinho para multiplicação. E aí você tem regras sintáticas, que você pode escrever, né, sequências envolvendo aquilo. Na teoria dos conjuntos, ou na teoria ZF, eu preciso pôr um símbolo para pertinência, o símbolo natural que a gente usa no universal. Certo?
continência. E aí, quando você une os conjuntos com geometria, você fala, eu posso ter uma letra, veja só, regra sintática. Posso ter uma letra grega minúscula, este símbolo, e uma letra minúscula aqui. Posso escrever pi, este símbolo, e R. Aqui. Não faz sentido. Não posso. Regra sintática, não posso. Mas eu posso escrever R e posso pôr uma letra pi aqui. Regra sintática. Se você escrever assim, eu permito. Se escrever ao contrário, não permito. Por quê? O plano não vai pertencer à reta. Mas a reta pode pertencer à plana. Eu sei se é verdadeiro ou falso, dependendo da situação. Estão percebendo que é formalizar, é criar o uso de símbolos para substituir palavras e ter regras sintáticas de manipulação desse símbolo. Você nem precisa saber o que é que está sendo escrito. Tá? Porque se você pegar a inteligência artificial hoje em dia, ela produz um monte de coisas que ela não sabe do que está falando. Porque tem um monte de regras embutidas nesses supercomputadores de inteligência artificial. Eles não sabem do que eles estão falando, mas eles falam. Impressionante. Dá a impressão que tem alguém respondendo a gente, né? De vez em quando eu converso com o GPT, e ele conversa, parece que é uma pessoa. Né? Mas ele não sabe o que ele está falando. Em resumo, podemos trabalhar totalmente dentro da teoria que já era axiomatizada de maneira completamente formal. Bom, de certa maneira, admirava a substituição dos limites intuitivos pelo cálculo feita por Cauchy, a consideração formal dos cálculos aritméticos descritos do Cantor, agora vistos com linguagem formal. Né? Ele percebeu que essa formalização é a técnica apropriada para atacar as perguntas sobre os. Bom, essa linguagem, o Hilbert, então percebeu que essa linguagem tem uma sintaxe tão precisa que ela própria pode ser estudada como objeto matemático. Pode-se concebivelmente incorrer em contradições se trabalharmos com um modo inteiramente formal de C, usando somente os da lógica clássica, como expresso todos em Z. Será que, quando eu formalizo algo, eu não crio matemática com regras sintáticas precisas, eu não crio matemática sem contradição? O problema de Hilbert era formalizar vários campos da matemática, então demonstrar matematicamente que cada um deles está isento de contradições. Se você expressa a teoria usando essas 5 etapas, você tem regras sintáticas, você pode criar, né, uma matemática e estudar aquilo lá como linguagem, como registro sintático, com signos, e dizer, olha, isso aqui está isento de contradição. Né? Esse é o problema dele. Coitado dele, ele não ficou muito contente quando esse senhorzinho aqui tem uma foto dele junto com o pai. Esse senhorzinho aqui, chamado Pedro, publicou, em 1931, um artigo dizendo que a formalização não pode ser considerada uma técnica matemática por meio da qual é possível provar que a matemática está isenta de contradições. Então, o Hilbert não gostou. Né? Porque esse era o problema dele. Eu vou deixar isso dentro dos signos e regras sintáticas. E vou estudando isso aqui, provar que isso não tem contradições. Aí ele fala assim, não dá, você não vai conseguir provar. Usando isso, que isso é isento de contradições. Tá? O teorema que ele afirmava, então, né, linguagem coloquial aqui, que nenhuma sentença da teoria Z, que pode ser interpretada como afirmando que T está isento de contradições, pode ser demonstrada dentro da linguagem Z. Foi o que o Gödel falou. Não tem como você mostrar que a sua matemática formal é isenta de contradições. Bom, então a gente não tem como demonstrar que ela própria está isenta de contradições. Então, veja só. O logicismo está ligado à filosofia do realismo. O intuicionismo está ligado ao conceitualismo, ao concreto. O formalismo está ligado ao nominalismo. Essa filosofia de você ter o nome das coisas como sendo as coisas.
a matemática, isso deve ter o nome das coisas, ter tinta no papel, representando o que ela é. A letra maiúscula é ponto, a letra minúscula é a reta, por exemplo. Essa filosofia do nominalismo se reflete na matemática através do formalismo. Então, no que diz respeito às construções abstratas, o realismo considera a matemática fora da mente humana, o conceptualismo mexe, adota construções mentais finitas, construtivas da mente humana, como matemática. O nominalismo trata da matemática como sons vocais ou como linhas escritas, os simples nomes. Tá? Então, depois, quando você chega no finalzinho do artigo, em que condições nos encontramos após essas crises da matemática? Não posso fazer nada. Cadê? Vou para o final aqui. Não posso fazer nada. Eu acho que eu perdi um slide aqui. Olha, algum lugar. Não problema. Não passa mais. Voltou. Onde a gente se encontra? Em que condições nos encontramos após essas crises? Elas nos deixam sem fundamentos firmes para a matemática. Após a publicação do Teorema de Gödel, os matemáticos, em geral, desistiram frustrados e evitaram a filosofia da matemática. Ou seja, esse cara Gödel, eu achava que o formalismo estava tão legal, que eu ia provar que a matemática não tem inconsistências, mas aí desse Gödel, esse cara chato aí, amigo do Einstein, e desandou da maionese. Então, o que eu vou fazer? A partir de 1930 e pouco, eu vou criar teoria. Linguagem formal. Eu vou criar teoria. E essa linguagem formal para criar teoria é o melhor mecanismo. Eu vou usar os símbolos dentro da minha teoria e vou manipular esses símbolos e vou criar um monte de teoria. Essa inteligência. Já tem aparecido trabalho científico. Não é um, centenas e centenas de trabalhos criados por milhares. Problemão. Não só na matemática, mas mais em outras áreas. Então, mexer com nomes e símbolos, segundo regras sintáticas, eu vou criar meus teoremas. E aí, até essa beirada dos anos 30, os matemáticos aceitavam discutir com filósofos. Mas depois do Gödel, vou fazer matemática. Não quero saber de filosofia. Aí, a filosofia da matemática, estão aqui, por exemplo, a gente filósofo no departamento. Você é filósofo? Então vai lá no departamento DL. Tem um cara que estudou com o Costa, em Santa Catarina. Esqueci, eu vi ele aqui dentro do dia. Deixa eu trazer ele aqui. É um departamento aqui. Tem um professor que estudou com o Milton Costa. Estou com o da Costa. Eu não sei o nome dele, foi só de ele uns 10 minutos aqui no departamento. Mas os filósofos do meu departamento não estão aqui. É com o pessoal do Clay lá. Lógica e epistemologia. Ele estava no colega meu do Clay, que é o Lógica e Centro de Lógica e Epistemologia da Unidade. Clay. Pois é. Então, essa é um artigo, né? Estou falando assim, no que eu tenho para esse curso da noite. Espero que vocês peguem esse PDF e tenham isso, porque é difícil de assim, ser abordado num semestre. Geralmente, quem fez, nosso aqui não tem história com história da matemática, não tem. Eu tive um semestre, mas algumas faculdades têm um semestre. Mas é difícil você chegar, o problema é esse, é difícil você chegar no estudo semestral de história da matemática, chegar no século XIX. E foi muito mais difícil ainda chegar no começo do século XX para você perceber o que aconteceu. Você tem que perceber o que aconteceu no século XIX, a cisão que houve no século XX e a predominância do formalismo que é adotado para a gente produzir a matemática com os nossos teoremas. E que parece que matemática é isso aqui. Não, isso que a gente faz é uma matemática formal. Mas essa parte da formalização de forma, né, que a gente trabalha até hoje,
Dentro da parte filosófica, da parte da lógica, da intuição, muito disso aí, mas formalizou, né? Sim. Formalizou como tinta no papel e como sintaxe. Manipulação de ciclo de papel. Falar de separação, né? Só que a gente vem martelando, como martelar na nossa cabeça, o conjunto dos números. Porque a gente começa a conter os conjuntos com as criancinhas muito cedo. Com 10 anos de idade. Quando a gente pega o serzinho lá, inclusive, falando do tempo, a primeira coisa que a criança trabalha é o tempo, é a vontade, é um tipo de vontade. É intuição. Ritmo. É intuitivo. E faz parte do ser humano. Seria a construção do É natural. Olha, é natural isso do ser humano. seria do Kant. Veio do nosso hardware. Mas os naturais, você pensando agora como adulto, o conjunto dos naturais vai até o número que você conseguir criar. Ele não tem reticência. Então, tudo que se trata de infinito, principalmente quando você depois do canto, daí não é quantia, aí é cardinalidade, a coisa fica complicada. Então, espero que, só para divulgar isso aqui, espero que não tenha enchido de saco de vocês, mas, por favor, leiam em PDF. Daí demora mais. Então é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer ao professor pela palestra. Desculpa a correria, porque isso aí é assim, é legal.